Vamos sobrevoar Teresina, já exatamente no encontro dos dois rios que abraçam a nossa cidade. Nós estamos com o nosso drone lá no Parque Ambiental Encontro dos Rios, que inclusive passou por uma reforma recentemente, mas agora parte do parque foi invadida pelas águas do Parnaíba. Você vê aí o volume do Velho Monge nas imagens de Edenilton Freitas e mais aí à direita do seu vídeo você vê o encontro do Poti, a chegada do Poti ao Velho Monge. Então, como dizia aí a CPRM, o nível de estabilidade do Parnaíba deve ser atingido, há possibilidade já de baixa no nível do rio Poti, que nasce lá no estado do Ceará, próxima à cidade de Crateús, mais especificamente na cidade de Quiterianópolis, no Ceará. Você vê no encontro dos rios, então, como essas águas, quando se encontram, como elas estão provocando essa situação às margens da nossa cidade. Por isso, hoje vai ser assinado o decreto de calamidade. Existe ainda essa preocupação grande, especialmente em relação ao rio Parnaíba, que tem o seu volume controlado pela barragem de Boa Esperança, mas mesmo assim há que se liberar a água, e essa água vai chegando aos poucos à cidade, mas você vê claramente nas imagens que boa parte das margens do Parnaíba, ali perto da Avenida Boa Esperança, já foi tomada pelas águas do rio Parnaíba. Do lado de lá, em cima da sua tela, você vê o estado do Maranhão, também deve estar enfrentando algumas dificuldades às margens do Parnaíba nas cidades maranhenses. E, como disse aí também o representante da CPRM, preocupação especial voltada para a cidade de Luzilândia. Agora, já com um pouco mais de tranquilidade, em virtude da estabilidade que apresenta o rio Parnaíba. Algumas lagoas também que você vê ali na região norte, aqui do lado esquerdo do seu vídeo, lagoas que algumas delas davam muito trabalho no passado. Depois do programa Lagoas do Norte, a gente não tem mais registrado tantas cheias, né, nessa região da cidade. Você vê aí ao fundo, logo mais lá em cima também, uma área verde, algumas lagoas que ainda estão aí na região norte, agora já com processo de drenagem melhor e atingindo menos famílias. Bom, nós vamos até o Parque Encontro dos Rios, lá embaixo, olha lá no fundo, a ponte do Poti Velho e a chegada do Poti ao Parnaíba. Bela imagem, né, para a gente começar essa sexta-feira. Clebson Lustosa está na parte de baixo do Encontro dos Rios, porque nós vamos falar sobre o decreto de calamidade que vai ser assinado hoje pelo prefeito Firmino Filho. Olá, Clebson, bom dia. Olá, Nádia. Bom dia para você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Eu queria só mostrar para você, Nádia, e para os nossos telespectadores, a altura que chegou aqui, o nível da água do rio Parnaíba. Lá onde aquele senhor está, com aquela canoa, jogando algumas tarrafas, ali fica 2 réguas da CPRM que mede o nível da água. A última régua, bem próxima dele, está totalmente coberta, que seria a régua que vai até 4,90 metros. Essas duas réguas estão completamente cobertas pela água, para a gente ter a noção de quanto avançou o rio Parnaíba. As trilhas do Parque Encontro dos Rios ainda continuam cobertas, mas a água já deu uma baixada de ontem para hoje. Eu queria pedir para o Chico Lobo mostrar para a gente aqui essa imagem. Toda essa sujeira que se encontra aqui nessa parte, ela marca o nível da água onde a água conseguiu chegar ontem aqui no Parque Encontro dos Rios. Toda essa sujeira é a marca aonde a água estava. Aqui abaixo a gente já consegue observar que o rio deu uma pequena recuada, mas ele ainda está bem próximo aqui das trilhas, da parte onde fica as barraquinhas dos permissionários. Essa primeira barraquinha aqui, vou ver se o Chico consegue mostrar pra gente, ontem tinha água nela. Hoje a água já deu uma recuada e já está bem baixo, mas ainda existe muita água aqui. O nível está bem alto aqui no rio Parnaíba. Para falar a respeito do estado de calamidade pública que vai ser assinada pelo prefeito Firmino Filho hoje pela manhã, a gente conversa a partir de agora com o secretário municipal de comunicação, o Fernando Said. Secretário, as pessoas ficam um pouco assustadas com essa palavra estado de calamidade. Para o nosso telespectador que não entende, explica para a gente o que seria esse estado de calamidade. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, preciso que a gente diga que Teresina tem 2 questões que são elementares nesse período de inverno. Primeira é a nossa condição dos rios, Rio Parnaíba e o Rio Poti. E a outra particularidade diz respeito à bacia hidrográfica que Teresina possui. Nós temos alguns leitos
naturais das águas na cidade de Teresina, tipo, por exemplo, o Riacho Mandacaru, que corta ali toda a região leste, e que nós tivemos recentemente aquele problema com o corte da BR-343. Então, Teresina tem alguns pontos em que existem leitos naturais de água. E ao longo do tempo a cidade cresceu, a cidade evoluiu. O solo foi impermeabilizado, algumas construções foram feitas irregularmente, e isso vai barrando o curso natural das águas e provocando problemas, inundações e alagamentos. Algumas obras foram feitas, a gente diminuiu muito isso ao longo dos anos, mas isso não foi totalmente evitado. Então, é preciso que a gente tenha cautela, cuidado e a observação permanente com esses dois aspectos, principalmente no que diz respeito ao alagamento de bairros, vilas, regiões de nossa cidade. Portanto, nesse período agora, com a intensidade de chuvas que nós estamos tendo, muitos problemas estão voltando a acontecer. Alguns deles com muita gravidade e outros com menor gravidade. Mas nada que preocupe, né, ou que cause alguma especulação maior com relação à população. Nós continuamos com a cidade de Teresina sob controle, observando os problemas, mas temos que ter o cuidado com relação a esse aspecto que se abordou agora e que a Nádia também frisou anteriormente, que é o aspecto da decretação de calamidade pública na cidade de Teresina. Por que disso? Porque existem alguns problemas. Teresina é uma cidade socioeconomicamente ainda pobre. Nós não temos recursos para resolver todos os problemas da cidade de uma vez. E alguns desses recursos têm que ser buscados de forma externa. Então, esses decretos, eles visam não somente precaver o município de Teresina para algumas eventualidades, como também dar possibilidade de que a prefeitura possa agir com mais, vamos dizer assim, agilidade, com mais rapidez em determinadas circunstâncias. Vou dar um exemplo. Suscitou-se com relação à questão ali da ponte Alferraz. Obviamente, a ponte está absolutamente segura. Não existe nenhum problema com relação à ponte Alferraz. O que é que existe? O Riacho Mandacaru, dadas as interdições do seu curso natural, que foram feitas ao longo do processo de crescimento e desenvolvimento da cidade, ele passa pelo lado da ponte Alferraz. E, consequentemente, lá nós temos uma via de acesso à ponte Alferraz. E esta água, a intensidade das chuvas, o volume de águas, fez uma percolação, uma pequena erosão na base da pista da ponte Alferraz. Nada que traga uma preocupação enorme para a cidade de Teresina, mas é um caso que precisa ser visto, mas que requer um volume de recursos e o dispêndio de uma ação que só uma decretação de estado de calamidade vai proporcionar à prefeitura fazer com maior agilidade. E assim em outros pontos da cidade de Teresina. Secretário, hoje são 250 famílias desabrigadas por conta das fortes chuvas que caíram recentemente. Quais são as áreas com maior risco da cidade? Olha, nós temos vários pontos. Antigamente, a Nádia, e aí eu felicito a Nádia porque essa lembrança passa às vezes desapercebida da memória de nós teresinenses. Mas quem se lembra de épocas passadas, nós vivíamos um drama, e aí sim uma verdadeira calamidade estrondosa na cidade de Teresina, que era o alagamento, a inundação da região aqui do norte da cidade de Teresina. Ali nós tínhamos fechamento de escolas, creches, ginásios esportivos, famílias, inúmeras famílias ficavam desabrigadas, várias casas destruídas. Hoje, com o programa Lagoa do Norte, nós não temos mais isso. Isso foi superado. Então nós temos que nos voltar não só para a região norte, mas para algumas outras regiões. Por exemplo, a zona leste da cidade de Teresina, ali na Cidade Nova, tem um problema sério. A região ali do São João, próximo ali à Avenida também dos Expedicionários, na região sul de Teresina, o Parque Vitória. Então esses pontos têm tido uma atenção especial da Prefeitura de Teresina. Não obstante isso, a Prefeitura está permanentemente com a Secretaria de Ação Social, com a Defesa Civil, com as SDUs, atuando em toda a cidade de Teresina para fazer não só a prevenção, mas para a recuperação também daquilo que está sendo deteriorado por esse período invernoso. Ok, secretário, eu queria agradecer pelas informações. Nádia, são essas as informações atualizadas acerca desse decreto de estado de calamidade que vai ser assinado ainda hoje pela manhã pelo prefeito Firmino Filho. Eu volto com você. Muito obrigado, Clebson Lustosa, ao vivo para o Notícia da Manhã. Deixa eu falar algumas áreas aqui de Teresina atingidas. Olha, o residencial Dilma Rousseff, Parque Alferraz, Santa Maria da Codipe, Nova Teresina, Vila Apolônia, Pedra Mole, Cidade Jardim, parte do Soinho também, da Vila Washington Feitosa, da Vila Andaraí, do Parque Vitória. São 121 famílias que estão cadastradas no Cidade Solidária até o momento. Santa Luz também, algumas comunidades rurais de Teresina que estão sendo observadas.